Então, eu só tenho que agradecer a cada colaborador, a cada usuário, cliente do GEDOPA, que são, de fato, as pessoas que nos inspiram e que nos motivam a estudar, a aprender mais, a pesquisar, porque a gente quer que todo esse nosso conhecimento seja transformado em atendimento de qualidade. Então, muito obrigado a vocês, tá? Esses 9 anos de existência aconteceu e está acontecendo por vocês. Então, quero apresentar os nossos convidados. O Marcos Fonseca é mestre em engenharia química, pós-graduado em gestão de recursos humanos. Hoje ele tem 65 anos de idade e foi diagnosticado com a doença de Parkinson em 2014. Desde então, o Marcos se dedica à causa da divulgação e disseminação de informação relevante sobre a doença. O seu primeiro livro, Parkinson, O que fazer quando o diagnóstico chega, um ensaio sobre resiliência, a perseverança, se caracteriza pela abordagem de quem tem a doença e vive seus efeitos e consequências. É uma visão crítica voltada para entender a doença e buscar a melhor forma de enfrentá-la. A partir da experiência do livro, a sua produção está focada em textos compactos, simples e objetivos, contando hoje com 11 guias com o formato de um passo a passo, comentado e com informações práticas para pacientes, familiares e cuidadores. Marcos, então, seja muito bem-vindo para o nosso bate-papo de hoje. Obrigado. E também temos a participação do nosso convidado, Rômulo Barali. Tá certo, Rômulo? É Barali? Barali. Ok. Barali. Barali, com E no final. Barali, ok, Barali. Então, o Rômulo, ele possui a doença de Parkinson desde os 29 anos, com o início dos tremores e rigidez muscular, e hoje ele está com 37 anos e é doutor em psicologia. Ele é idealizador do projeto Gladiador da Mente, com a missão de transmitir uma mensagem e aplicação prática para ajudar as pessoas com Parkinson a terem uma melhor qualidade de vida. O projeto tem como foco aliar a psicologia e Parkinson, de forma a compreender as principais dinâmicas emocionais envolvidas na doença. Sejam muito bem-vindos vocês dois, e quero também desejar boas-vindas a todos que estão aqui acompanhando nosso bate-papo. O GEDOPA, eu, em nome do GEDOPA, faço esse acolhimento e agradeço nesse bate-papo, porque agora a gente vai falar sobre Parkinson, mas do ponto de vista de quem tem, né? Eu acho que isso é importante para quem está envolvido no atendimento, no tratamento e até mesmo familiares e cuidadores. Então, dito isso, queria ouvir um pouquinho do Rômulo e do Marcos, né? Então, vamos começar pelos mais velhos, né? Então, Marcos, faz quanto tempo que você tem a doença de Parkinson? Você falou que tem 65 anos, mas quando foi o momento desse diagnóstico? Bom, boa noite a todos. Eu não poderia começar essa conversa sem antes reafirmar um sentimento profundo de gratidão que eu tenho com essa instituição e com as pessoas que são responsáveis pelo amadurecimento, né, e pela transformação institucional que esse grupo vem sofrendo. É um grupo que, como o professor Clinton acabou de dizer, surgiu no seio de uma universidade pública e que se institucionalizou a ponto de hoje ter uma produção científica das mais expressivas, atuando nos 3 vetores, nos 3 eixos fundamentais da universidade, que são ensino, pesquisa e trabalho da doutora Vera, extensão. Ensino, pesquisa e extensão. Falhou aqui a memória. Então, professor Clinton, receba um grande abraço de todos aqueles que vivem uma realidade distinta do que a gente costuma ver no serviço público, por meio da sua liderança, e tenha certeza de que nós somos eternamente gratos por essa doação que vocês têm, e vários de vocês estão presentes aqui hoje nessa live. Bom, vamos falar então do Parkinson, né?
o inglês que veio para a festa sem ser convidado, como a gente brinca, né? Ele chegou sem ser convidado, eu tinha 59 anos, ou seja, isso foi há 6 anos atrás, né? Ele chegou com ares de que já tinha assim, uma certa intimidade, que já estava presente há algum tempo, né? Porque quando eu fui me consultar com especialistas para ver o que estava acontecendo, né, a resposta que eu tive foi que essa doença já estava instalada há alguns anos, e que não seria possível precisar, que tempo era esse. Também pouco adiantaria precisar, né? Seria coisa de ficar mexendo onde não vai sair grandes coisas. Então, são 6 anos de enfrentamento. Eu mudei o termo luta por enfrentamento. Eu acho que a luta é uma atividade que tem perdedores e vencedores, né? E o enfrentamento não. Se o enfrentamento você o faz com pureza de espírito, com vontade, com decisão, você será sempre um vencedor. E esse é o início da história que me trouxe hoje até aqui. Ok, Rômulo, e como é que foi a tua trajetória? Boa noite a todo mundo, tudo bem? Primeiramente, também agradecer ao Gedol, porque eu andei nas postagens do Instagram, cada dia mais profissional. Estou salvando todas as postagens lá. Parabéns mesmo. Começou com 29 anos, como vocês falaram, estou com 37 hoje. Só que o diagnóstico veio tem 6 anos atrás, 2012, 2014, 2015. E veio como convidado especial, né? Sem a gente saber que existia. Até então, ficava tocando a vida como um jovem que conseguia tudo, que conseguia alcançar todos os objetivos, as conquistas, e aguentando estresse, e achando que estresse e ansiedade era normal. E ele veio para me avisar o seguinte, que a ansiedade ela estava tocando há muito tempo e não percebia. Tinha outros componentes psíquicos dessa doença que a gente não percebia. E veio com tremor, né? Veio principalmente tremor, rigidez, e eu percebi que estava ficando muito lento com meus movimentos. Tem um fato interessante, eu estava jogando futebol no campeonato do trabalho, e eu fui ver um VT de um gol nosso da final do campeonato. Eu era bom de bola, ainda só um pouquinho, e quando eu toquei a bola, eu observei que meu braço estava parado, no meio do gol, eu comemorando com o braço direito e o braço esquerdo parado, repuxando para trás. Isso é normal, né? E ali o parto não estava me afetando muito forte ainda. Aí foi quando começou a ter muitas perdas que eu comecei a perceber que ele poderia ser uma coisa que teria que ser tratada, teria que ser muito bem intencionado. Foi ali que começou a história de toda a minha questão da transformação de enfrentamento, de ressignificação da doença, pensar dela de maneira diferente, e que eu poderia melhorar minha vida, mesmo tendo aqueles problemas todos. E foi aí que comecei a ter uma percepção de da doença. E, Marcos, o seu também, o início foi tremor e rigidez ou não? Foi tremor, um pouco nas mãos, né? A dificuldade de preensão, né? A dificuldade de segurar uma xícara de café, por exemplo. Aquele tremor era um incômodo muito grande, mas o principal sinal foi a rigidez no ombro, né? Que fez com que a fisioterapeuta, na época que me atendia, recomendasse que eu fosse procurar uma figura maravilhosa, a professora Vera, lá no INDC. Ela tinha suspeita, ela, fisioterapeuta, a doutora Carla Daniele, ela tinha suspeita de que eu estava com Parkinson, mas não queria avançar nesse diagnóstico porque não era área de especialização. Ela era fisioterapeuta e queria que eu ficasse nas mãos de especialistas. E daí estou até hoje, né, me tratando, me cuidando com essa perspectiva em primeiro plano. Vocês falaram que então tem em comum um tremor, né? Que foi que gerou uma suspeita. Foi. Estão me ouvindo? Foi.
Isso. Então, a suspeita de vocês dois foi o tremor e a rigidez que levou vocês a procurar o médico, né? Mas é importante também salientar que nem todo o início de Parkinson ou parkinsonismo acontece por um tremor, né? Que Exatamente. às vezes também tem um estigma, né, de que o Parkinson treme, e tem Parkinson que não treme, né? Então, isso é importante a gente salientar. Até o Rodrigo está confirmando que é o caso dele, né, e citou no chat que ele tem Parkinson desde os 17 anos de idade, né. Daí, veja, é interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, né. O Sim. Rodrigo comentou que começou aos 17, o Rômulo aos 29 e o Marcos aí um pouco mais velho. Eu queria ouvir de vocês dois, Marcos e Rômulo, como que foi para vocês receberem esse diagnóstico nessas fases de vida tão diferentes? É claro que isso é muito peculiar, né? Tem muito a ver também com a personalidade, com a visão de mundo de cada um, mas no mundo de vocês, né, o universo de vocês, contem para nós um pouquinho como foi receber o diagnóstico da doença nessas fases de vida. Se Rômulo quiser contar, e aí depois o Marcos, numa sequência cronológica, digamos assim, né? Por favor, Rômulo. Tá, obrigado. Eu penso o seguinte, foi muito interessante você contextualizar o temperamento de cada um, o universo de cada um, ao receber o diagnóstico. Porque a gente para de estigmatizar que é o tremor, e estigmatizar que tem que reagir assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Estigmatizar comportamentos. O meu foi o seguinte, eu fui lá no Sara Kubitschek, aqui em Brasília, depois de passar por 5 médicos, eu fui na sala de uma... Eu esqueci até o nome da neurologista, eu acho que minha memória eliminou o nome dela, acho que era Mônica o nome dela. E ela mexia com transtornos musculares, né? Principalmente com ela, acho que se não me engano. E ela falou assim, você tem Parkinson. E foi uma mensagem que eu tinha escutado há 3 anos atrás, o primeiro médico que eu fui. Ele quis adiar o meu diagnóstico, foi para eu voltar depois de 3 meses e tal, eu nunca mais voltei nele. Depois de 3 anos, fui diagnosticado no Sara Kubitschek. Nessa época, qual foi a minha postura? Eu tinha 31 anos, 32, eu meio que assim, não dei bola para o Parkinson, porque os sintomas estavam muito, muito curtos ainda, estava muito administrável, né? Eu tremia pouca identificação, e por isso que o universo de cada um, assim, estava numa fase muito ativa da vida, muito competente, muito coordenador de trabalho, 2 filhos e tal, deixei o Parkinson para lá. Minha negação foi assim, evitar que ele existia. Até que ele piorou muito mais do que eu imaginava. E aí eu não tomava remedicamento, tomei só o Prolol um tempo, parei de tomar, porque fazia mal no meu estômago. Então, assim, a minha fase de aceitação a minha negação foi de não deixar a doença, nem saber que ela estava existindo, negar ela mesma, assim, viver normal. Até que veio o ponto que ela começou a me prejudicar, em questões de não conseguir mais viver sem medicamento, né? Então, assim, na minha realidade foi a questão qual foi o estigma, o sistema de crenças minha. Foi assim que eu era tão competente que aquele dia era só um momento de vida de estresse que ia passar. Não tinha essa conscientização da doença. Esse foi meu momento, foi esse. E Marcos, como é que foi para você? Pois é, eu com a presença de alguns sinais evidentes, eu tive que procurar um médico, porque eu estava com dores no ombro muito fortes, e não passava nem com fisioterapia, nem com medicação, e o problema do tremor nas mãos, que apesar de discreto, incomodava. E nesse período eu estava vivendo uma situação de desconforto muito grande no trabalho, e os médicos que eu procurei à época foram unânimes em concluir que eu estava com um problema muito sério de depressão, de ansiedade, enfim, de estresse, sem maiores consequências. Que se eu me acalmasse, se eu voltasse a ter uma vida saudável, né, com mais atividades físicas, etc., eu voltaria ao normal. Só que, como aconteceu com o Rômulo, a coisa piorou. Foi piorando, e até que eu procurei um médico que foi recomendado por amigos, e quando eu entrei no consultório dele e me sentei,
ele disse assim, você está com Parkinson, assim, na bucha. Não teve introdução em nada, foi direto. E aquilo me derrubou, né? Foi um nocaute, como eu digo, foi um jump de direita do Mike Tyson. Eu falei assim, não é possível, como é que eu estou com Parkinson? Como? Como é que pode? Primeiro que eu não sabia direito o que era Parkinson. Esse é um ponto. Né? Eu não sabia direito o que era aquilo. Eu sabia que era um troço que não era bom, né? Porque eu já tinha ouvido falar mal de Parkinson. Tanto é que a gente usava o termo, né? Mal de Parkinson. Né? Por que mal de Parkinson? Né? Porque deve ser terrível, né? Para se chamar mal de Parkinson. Então, Coisa boa, né? Eu saí dali. Oi? Coisa boa, né? Se é mal, né? É mal de Parkinson. Eu saí dali arrasado. E eu já estava, nessa época, negociando um tempo do trabalho e resolvi dar curso a essa decisão. Mas o que aconteceu comigo foi um pouco parecido com o Rômulo. Eu custei alguns dias e semanas a aceitar aquela realidade, ou seja, eu imaginava que alguma coisa estava errada ali, o diagnóstico não era aquele, não era possível. Aí comecei a ler tudo que tinha sobre o assunto, né? E comparar com o que eu apresentava como sinais e sintomas. E aí não teve jeito, né? Eu me convenci de que a coisa era aquilo mesmo, entrei numa depressão maior ainda, numa segunda fase de negação, né? Me achando a última pessoa do mundo, uma injustiça. Por que comigo? Né? Por que comigo? Por que eu, agora com 59 anos, cheio de planos, com a saúde em dia, eu estava bem fisicamente, e agora? Né? Quanto tempo de vida eu tenho normal? Quanto tempo eu vou ficar funcional? Essas coisas vinham com pensamentos automáticos que não largavam da minha cabeça. Era aquilo o tempo todo. Né? E agora? E agora? E agora? Né? Tudo. Então, houve um período de rejeição à doença, à realidade da doença, muito grande. Até que isso vai se esvaindo, e aí começam a entrar em cena os apoios necessários. É nesse momento em que está tudo de cabeça para baixo que são mais importantes os verdadeiros amigos, as pessoas que realmente estão, né, contigo, e os apoios profissionais. Né? Você cair nas mãos das pessoas certas. Ô Marcos Senso e Rômulo. de justiça se dilui, e aí entra, então, em cena o senso de enfrentamento. Você chega à conclusão, olha, não tem jeito, é isso mesmo, e eu tenho que enfrentar. E aí esse é o iniciozinho da história do livro. Isso, que o Marcos escreveu o livro, né, sobre Parkinson, mas ainda neste campo, vocês consideram ter ressignificado a vida a partir do diagnóstico? Vocês acham que vocês ressignificaram que vocês tinham de visão de mundo depois que receberam o diagnóstico da doença ou não? Sim. Diga lá, Romulo. Bom, essa pergunta é muito, muito oportuna, porque o que seria ressignificar, né? Você ter um novo significado de vida. E a cada momento que a gente passa por ciclos de evolução, desde a gente sai do útero da nossa mãe, na infância, adolescência, eu passando por ciclos, né? Enfrentar vestibular, enfrentar namoro, enfrentar casamento, enfrentar novas demandas da vida. E o Parkinson é um ciclo que você não tem que vencer ele só. Você vai conviver pelo resto da sua vida. E ressignificar o Parkinson significa o seguinte, que a partir dali, você tem que buscar muito mais força que você tinha que você imaginava que teria que ter. Não depende só de você, mas depende mais de você. Mas você teve medicamentos, depende de apoio familiar, apoio dos médicos, apoio de novas pesquisas
para novas terapias e tal. Mas o ressignificar para mim foi o seguinte: foi quando eu comecei a ter muitas perdas, perdas de comportamentos, de não conseguir mais lidar bem socialmente, principalmente do lado social. O ressignificar foi buscar formas de enfrentamento que me desse mais qualidade de vida. E veio estudando muita doença, estudando coisa da psicologia, e foi o seguinte: quando eu comecei a perceber que eu comecei a ter melhoras de mais confiança, mais vontade de ver, falei assim, gente, isso aqui não veio à toa na minha vida, veio como um sinal que eu posso transformar essa mensagem que eu estou recebendo no meu corpo para outras pessoas, porque eu vejo pessoas com mais depressão, que eu nunca tive depressão, pessoas que têm já outras idades, pessoas que estão passando outras mais dificuldades que o Parkinson. Assim, aqui a ressignificação significa você transformar essa mensagem numa mensagem mais de transformação da sociedade. Como tem muita gente, o Parkinson afeta muito a depressão, né, igual o Marcos falou assim, eu fiquei depressivo. E é muito comum você ter transtorno de humor logo após ter o diagnóstico de Parkinson. A pessoa já tinha depressão ou não tinha, desenvolve depressão. Assim, eu vou alinhar um pouco a minha formação em psicologia, o que eu tenho de conhecimento da área, o que eu pratico, para estudar o Parkinson. Esse foi o processo que começou a ressignificação em 2017, 2018 para frente. Então, eu comecei a ter mais força para tentar lutar por uma mensagem mais positiva da doença. Ali foi parte da ressignificação. Então, para cada um também, o conceito de ressignificação depende do que você pensa sobre isso. E a sua vida, toda a vida, você está enfrentando ciclos de evolução, você tem que ter novos significados da vida, né? E o Parkinson, ele traz uma forte mensagem, que você vive, você pode ficar dependente das outras pessoas, você tem limitação da sua fragilidade, né? Sua fragilidade existencial. Então, foi mais ou menos nessa mensagem. E para você, Marcos? Bom, essa questão da ressignificação foi muito forte para mim. Logo que eu iniciei os tratamentos, eu passei a frequentar os ambientes do INDC e os ambientes do Hospital de Neuroreabilitação da Rede Sara, lá no Recreio, na Barra da Tijuca. E uma coisa que me marcou profundamente foi você ver aquelas mães e aqueles pais em condições de aparente escassez de recursos, trazendo seus filhos para usufruírem de um tratamento de primeiro mundo, que aquilo ali é uma coisa espetacular, mas de uma forma tão despojada, tão silenciosa, eu diria, no sentido de estarem ali se doando para aquelas crianças com problemas cerebrais, neurológicos. São muitas. Eu não sei de todos nós aqui quantos já frequentaram numa sala de espera de um hospital neurológico para crianças. E aí, essa coisa começa a fazer você repensar alguns conceitos, como vaidade, orgulho, né? As primeiras vítimas dessa ressignificação foram o meu senso de humildade, né? Eu passei a me ver compartilhando com aquelas pessoas a realidade delas. Não era mais a minha realidade, né? A gratidão, que até hoje me acompanha, eu acho que talvez tenha sido o sentimento mais forte que floresceu nesse período, a gratidão de ver pessoas se doando como se doam em prol de uma melhor qualidade de vida de quem realmente precisa. E eu estou falando de todos que nos cercam no GEDOPA, no SARA, e em outros lugares também, evidentemente. E isso, por fim, gerou um desapego, né? Um desapego das coisas, né? Um dia desse aí eu fui arrumar um armário aqui com a minha esposa, com a Glória,
A gente jogou tudo de troço fora. Por que a gente tinha tanta coisa? Né? E, mais recentemente, quando eu cheguei à conclusão de que realmente o desapego estava instalado, eu estava conversando com a Glória e estava reclamando, que a gente não é só coisa boa, a gente tem sofrimento também, né? A gente sofre com essa história. A gente está contando um lado do enfrentamento, tem sofrimento. E eu conversando com ela, reclamando, ela vira-se para mim, nós temos um guru, na realidade dois, um homeopata e um médico que tem uma aura de espiritualidade muito forte, nos ajuda muito, é um guru, a gente chama ele de guru. E eu reclamando, agora vira-se para mim e diz assim, ô Marcos, olha, o Miguel perguntou a você, o que você perdeu até hoje? O que você perdeu? Boa pergunta. Né? Então, aquilo... o que eu perdi de fato? Estou aqui, né? Então, ressignificou, sim. Sim. Muito. Viu? Quando vocês, então, tiveram esse contato e passaram por esta fase, que é difícil quando se recebe o diagnóstico, quando que vocês perceberam a importância de conscientizar as pessoas sobre a doença de Parkinson? Porque parece que o que é mais comum é a pessoa receber o diagnóstico e viver ali a sua vida neste enfrentamento, né? No enfrentamento no mundo muito particular e individual. Mas qual que foi o clique que deu para vocês para falar, não, olha, isso eu tenho que compartilhar, para daí... e por isso que vocês estão aqui hoje, porque o Rômulo tem aí o seu projeto, o Gladiadores da Mente, e o Marcos com o seu projeto de difusão sobre a doença de Parkinson com o livro. Então, eu queria que vocês narrassem um pouquinho para a gente essa história. Quando que deu o estalo de vocês utilizarem da situação pessoal de vocês para lutar por uma causa? Bom, Cleiton, eu acho assim, é difícil saber um dia do clique. O clique, ele vem dando aos poucos, né? O meu foi o seguinte, foi baseado comecei a estudar doenças, estudar muitas formas de enfrentamento, estudar teóricos de desenvolvimento humano, psicologia positiva, principalmente, que eu estudo muito, e a linha mais oriental do Chopra, eu me deparei com um texto onde fala de evolução e espiritualidade. E foi nessa parte que eu caí um pouco a ficha de que a doença, ela é um sinal de você precisa evoluir enquanto pessoa no mundo. Ou seja, você tem seu mundinho aqui, você tem sua competência, seu mundo egoísta, individualizado, e ela vem para mostrar que você ainda tem a batalha pela frente que você não enfrentou. Como o Marcos disse, o que eu perdi? O que eu tinha perdido antes do Parkinson? Foi engraçado que o Parkinson veio, nós dois, tanto mim quanto o Marcos, foi um momento de estresse, perceberam? Tá bom em trabalho, você não olha para você, você olha só para os outros, a ter vontade dos outros, né? O trabalho sempre não é para te significar, você tem que cumprir metas, cumprir isso, aquilo. E eu percebi que, depois desse texto, comecei a ver um mundo, assim, um aspecto de que o caminho para a cura, algum poder de cura, não tem cura científica por parte, mas tem como viver melhor vida, o caminho, o poder de cura estava alocado não no médico mais, mas em mim com forma de ser ator de minha doença. E ser ator de minha doença significa você ir além de você lidar com seus emocionais. Você lidar com o seu emocional e passar para transmitir uma mensagem para a população que tem aquela mesma doença, ou doenças similares, para enfrentar aquilo da melhor forma. Então, assim, foi baseado... Meus cliques vieram dos meus estudos, da minha história de vida. Transformar essa questão de você passar essa informação, sai do seu mundo individualista, um mundo mais coletivo. E isso não é um caminho fácil, não, porque, assim, o que mais a gente escuta em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, é o pessoal se debatendo com remédio, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, o que eu tenho que tomar, o que não tenho que tomar. Parece que é o pessoal fugindo da realidade, que você, olha, cuida para você primeiro, porque o outro tem outra realidade, o outro tem outra família, o outro tem outra... O problema dele é diferente, o outro tem pressão alta, você não tem, o outro tem depressão, você não tem, o outro tem problema com o pai, com a mãe, que você não tem. A pessoa esquece de perguntar assim, o que eu tenho que melhorar, o que eu posso fazer
além dos remédios, além do meu médico. Isso foi o clique final, porque eu falei assim, o emocional dessas pessoas estão transformando as pessoas num buraco sem fim, o emocional delas. Porque elas estão no mundo individualista de querer o remédio que resolva a vida delas, e elas não se acordaram com a conscientização que ela também é responsável pelo poder de cura delas. Quais foram os hábitos de vida que as pessoas tiveram? Quais foram os estilos de vida que, tanto de alimentar, quanto social, quanto afetivo? E foi esse clique de você saber o poder da cura, não está só no médico, que eu pensei assim, tipo, é a mensagem que eu posso transformar no mundo, ela pode afetar muita gente. Eu preocupei muito o Clinton e o Márcio, o pessoal, que eu não quis só trazer uma mensagem só de superação. O Rômulo foi guerreiro, superou, ele está assim, ele fez isso. Porque o que eu fiz é muito diferente de duas pessoas. Eu tive pai e mãe muito instruídos, me deu boa educação. Meu pai está na área aqui, meu pai é médico. Eu sou uma pessoa privilegiada no mundo, né? Tive muitas perdas. A minha mensagem foi assim, eu vou olhar o que eu tenho de informação, o que eu faço em psicologia positiva, eu vou transformar uma informação que possa aliar todo mundo, tem que trazer para o pessoal com vontade de ver com mais gana, com mais saúde, com mais speed de vida. Porque não tem que ser só mais uma história de superação, uma receita de bolo, uma história que você faz, ó, faça isso e que você vai dar bem aqui. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu pensamento, cada um tem seu universo. Isso é muito importante nesse parte. E os grupos de Facebook não consideram, os grupos de WhatsApp não consideram. E aí, além do mundo da pseudociência, foi uma coisa mais aplicada, uma coisa que tem fundamentação e que traga mais confiança. Porque é muito fácil, sabe? O poder de cura está em você, mas como que eu ativo? Como é que eu ativo esse poder de cura? Como é que eu uso a espiritualidade? Cada um entende a espiritualidade de uma forma, né? Então, tem gente que interpreta ela de maneira equivocada, né? Fica fanático em religião. O fanatismo não é espiritualidade. O clique foi assim, respondendo a pergunta. Ele foi dando aos poucos, mas assim, com certeza, o meu privilégio de ter uma boa formação familiar é responsável por estar aqui debatendo com vocês. Isso eu agradeço a uma coisa muito maior que eu, que é Deus. Bacana. E Marcos, para você? Bom, o clique demorou, né? Ele não foi, como disse o Rômulo, imediato, né? Num dia, né? Foi um processo aí ao longo do tempo, em que, pelo fato de eu ler muito sobre o assunto, eu comecei a me tornar chato com as pessoas, né? A gente ia conversar com alguém, o assunto, né, tinha que envolver Parkinson, tinha que explicar aquela porcaria, né? Porque as pessoas, o que é isso? Treme tudo, não sei o quê. Chegava, desculpa, eu não tô fazendo pouco caso da doença de quem tem uma situação mais avançada. É porque tem coisas que você tem que levar no humor mesmo, porque não dá para levar tudo tão a sério. A gente ficava, às vezes, brincando com essa história, e as pessoas falavam para mim, Marcos, escreve um livro, rapaz, escreve um livro que você não precisa contar a história a mesma vez, várias vezes. E assim foi, né? Eu comecei a escrever um livro com a perspectiva de quem o lê e querendo encontrar nele respostas que eu não tinha nos livros, nos artigos que eu estava lendo, que eu tinha acesso e que tive a oportunidade de ler. Queria algo mais ali do dia a dia, alguma coisa que falasse das relações, das perdas cotidianas, né? Alguma coisa ligada a quem tem a doença, não de um PhD que colocasse, com todo respeito aos PhDs, evidentemente, que colocasse ali uma abordagem técnico-científica, era uma coisa mais para o leigo, né? Então, eu mergulhei nisso. E pelo feedback que eu tive dos amigos, eu não sei se porque são amigos, foi muito bom, disseram que o livro foi muito bem escrito, gostaram, tal coisa, e eu, com isso, fui me envolvendo cada vez mais e resolvi fazer da minha vida, na missão do tempo que me é disponibilizado, escrever dentro de um contexto de informação, talvez aí um pouco tangenciando o que o Rômulo falou, para quem necessita de um conceito, de um entendimento um pouco melhor do que está nas mãos, e nem sempre está nas mãos, nos nossos órgãos de saúde, nos nossos postos de saúde.
É triste, digo para vocês, porque eu tenho cópias comigo e tento, às vezes, ler aquilo com uma outra perspectiva. É triste a linguagem que se usa para se comunicar coisas simples para o funcionário do posto de saúde e para a pessoa que precisa daquele apoio ali, né? Tem coisas que são ininteligíveis. Não sei se me entendem, se eu me faço entender. É uma linguagem que não é a linguagem do PhD que está lá do outro lado e quer fazer bonito. Não são todos, evidente, né? Talvez até haja um pouco de exagero da minha parte. Mas isso me deixa... Então eu resolvi, comecei a escrever. Escrever. E hoje eu estou com esses guias, né? Só não os publico por absoluta falta de recursos e patrocínio. Porque, infelizmente, no Brasil, você publicar um livro é difícil. É muito difícil. Então é isso, sigo nesse caminho. E agora disponibilizei esses textos no Facebook. Quem quiser, pegue lá, é de graça, não precisa pagar nada para o download. Eu vou fazer isso de uma forma espontânea, até a cabeça reagir positivamente. Mas, Marcos, você comentou em algum momento de ter que fazer com humor, né? Levar com humor esses enfrentamentos. Rômulo, você compartilha dessa ideia de que é preciso ter humor para fazer esse enfrentamento de vida, não só em relação à doença? Eu compartilho muito compartilhado, porque o que a gente percebe, o Clinton, é que o parkinsoniano tem um desafio muito grande, que é a falta de vontade, de esperança. O discurso é pautado em muita negatividade. E muito, que dia que eu vou ficar na cadeira de rodas? Que dia que eu vou parar de conseguir fazer comida sozinha? E há um discurso preeminente em questão de você focar os aspectos de perdas. E o humor é uma forma de você trazer emoções positivas ao seu corpo. Em psicologia, você tem um conceito de bem-estar, que é muito mais amplo que a felicidade, né? É um conceito do cérebro, da psicologia positiva, que você vai além da esfera do humor. O humor é só um componente de você estar bem com o mundo. Então, com o Parkinson, a dificuldade de você estar bem com o mundo é muito forte. A pessoa está no estresse, está com um tremor que piora o estresse, piora o enfrentamento. A pessoa fica com medo de ir no supermercado para tremer na hora de passar o cartão. Fazer check-in em avião, então, é uma dificuldade, você fica tremendo lá, o cara fica te estranhando para o raio-x, você acha que a pessoa acha que está com medo de viajar. São várias coisas da vida que a gente vai passando por questões que a gente não tem noção do tanto que é difícil. E o humor serve para você amenizar as situações, você ter um enfrentamento momentâneo, você começar a viver melhor. É o primeiro estímulo você começar a enfrentar a doença de Parkinson e enfrentar a vida como um todo. Digo mais, além do humor, você tem que trazer outras fontes de vida para nós sem Parkinson, para outras pessoas em qualquer patologia. Como saber mais eu engajar em comportamentos que me dê vivências de bem-estar? Engajamento, por exemplo, de atividades que eu fico concentrado, atividades que me desafiam, que vai o meu estilo de vida. Isso é o fator da questão de você engajar em atividades. E terceiro, como que eu posso trazer para a pessoa um novo sentido de vida, um propósito de vida? Uma coisa que ela possa buscar que vai além dela. Isso não é fácil, porque se eu já estou com um problema com a minha própria doença, eu não consigo enfrentar e pegar um copo sem tremer, imagina eu pensar no outro que está lá na universidade ou dar uma mensagem positiva para outra pessoa. Mas mal sabem que resgatar o propósito de vida é uma forma de enfrentamento, assim como que é um dos fatores da questão do bem-estar. Então, assim, a pessoa fala assim, tem que trazer bem-estar para o paciente. Mas, explicar, no meu caso, você fala bem-estar, como trazer bem-estar? Se o cara já está todo defasado. Você tem esses fatores. E a questão quarta, que são relacionamentos sociais, a questão de você começar a ter isolamento muito forte, o personagem tem medo de sair de casa, como você pode estimular com ações práticas, como ele enfrentar essas coisas de você enfrentar mesmo tremendo uma patologia. E o quinto é você resgatar a pessoa, sentido de conquistas, realizações, porque, não sei se o Marcos concorda comigo enquanto parkinsoniano, a percepção nossa fica muito nula, enquanto assim, a questão da competência após doença. Por eu ficar muito frágil com a doença, ficar com menos energia, mais fraco, mais tremor, menos rapidez,
Eu tenho poucas capacidades de percepção que eu possa conquistar coisas na minha vida. Conquistas. Então, a ressignificação volta aqui, porque quando eu ressignifico conquistas, aí eu começo a dar valor em pequenas coisas que eu não daria valor antes. E são pequenas conquistas do seu dia a dia. Uma das conquistas que eu tive depois de parte foi defender meu doutorado. Eu defendi tremendo meu doutorado. Mas foi assim, não foi do jeito que eu queria, não foi não. Eu queria defender muito mais louvor, mas assim, foi do jeito que eu tinha condições no momento. Então, enxergar essa percepção de conquistas. Então, assim, só a felicidade é muito mais ampla, que você ter conquistas, engajamento, humor, vivência positiva, você ter realizações e relacionamentos. Ô, Rômulo, você tem uma história assim engraçada que você passou? Muito, Então muito conta engraçado. uma pra gente, depois eu vou pedir pro Marcos contar uma. Olha, quando eu separei, foi engraçado que eu tive Parkinson, eu separei da minha esposa, eu ia para as festas, cara. Como que eu ia paquerar uma mulher tremendo? Um dia eu fui numa boate, eu vou deixar uma menina aqui para namorar, né? O que faz? Capaz, cheguei tremendo, eu tive que voltar para trás. Mas por que você tremendo? Eu disse, não, eu vou te explicar depois. Eu vazei, cara. Eu não consegui explicar que eu tinha Parkinson, porque assim, a voz ficou ofegante, você tem um freezing que trava o seu momento. Quando você vai explicar para a pessoa que está travado, freezing, tremor, vai embora, cara. Assim, e você tem que levar isso na boa, porque assim, a próxima vez eu vou tentar de novo, E aí eu percebi que foi o seguinte, que depois disso tudo, além do emocional, que influencia muito, você tem que perceber o seguinte, que há uma questão de multidisciplinaridade. Você tem que comer, alimentar muito bem. O medicamento é um jogo de xadrez, porque você tem vários medicamentos que você pode juntar com medicações prolopa, com os agonistas, com razagirina, com cedilina. Então, você achar esse jogo de xadrez para o seu caso é importantíssimo. Você tem como separar tremer a níveis controlados, não 100%. Depois que você começar a acertar a sua dose e acertar o seu estilo de vida, aí, meu amigo, é viver, é enfrentar as suas condições. É trabalho emocional. Então, não adianta nada eu falar assim, Parkinsoniano, vai para a festa, chega na menina, fala assim, esquece o Parkinson. Como é que eu esqueço o Parkinson, cara? E tem várias situações. Tem situações que eu fui viajar uma vez para São Paulo, eu peguei o voo, cara, tava tremia tanto, falei assim, o que eu vou fazer aqui, rapaz? Aí sentou um casal do meu lado, e eles começaram a me observar. Falei, gente, como é que eu faço agora? Eu fechei o olho, comecei a fazer uma meditação profunda. Eu apaguei, cara. Apaguei. Os caras ficaram me olhando assim, nem demoraram, assim. Eu tinha dificuldade de enfrentar, assim, eu tenho Parkinson. Mas eu comecei assim, a ter facilidade para enfrentar, assim, é um jogo de xadrez comportamental, emocional, alimentar e fisiológico, não tem jeito. Você tem que saber viver de novo, você tem que saber conduzir sua vida de novo, e faz parte do processo. E a vida é uma jornada de evolução, a vida é uma jornada de evolução. Cada dia que você está aqui, você tem que enfrentar uma coisa diferente cada dia. Né? Sim. Ô Marcos, e você? Conta uma história aí engraçada que você vivenciou. Uma que eu me lembro que foi muito rápido, eu estava ali na Pacheco comprando meu Prolopa e uma maior burocracia, você tem que assinar dois papéis lá, um troço todo apertadinho ali do caixa. Quem já comprou na drogaria Pacheco sabe como é que é o sufoco que é para uma pessoa com Parkinson pagar o cartão naquele trocinho que é desse tamaninho assim. Tá? Aí eu assinei e devolvi o papel. A moça do caixa vira para mim e diz assim, senhor, essa assinatura está diferente. É por isso que eu estou comprando remédio, minha filha. Pois é. Olha, Sem contar, Clínio, que eu acho que é importante essa mensagem que tem como você melhorar, tanto é que depois de 2 anos eu saí de casa no dia, encontrei minha namorada do mesmo jeito, chegando a menina, cheguei nela, a mãe dela, numa festa, comecei a bater papo com as duas, o meu temor estava bem devagar, elas nem perceberam que eu tinha Parkinson. Assim, não pode desistir de inventar. Né? É importante não, você pegar as situações e começar a arquitetar maneiras diferentes de enfrentar aquela situação. E como vocês falaram, né, ter esse bom humor de entender que é da natureza humana a limitação, né? O ser humano, ele tem as suas limitações, né? Então, quando a gente se dá conta desta limitação, que é a condição desta natureza humana da qual pertencemos,
eu acho que a gente também encara com mais leveza a vida, né? A gente não fica tão críticos e tão com uma autocobrança, né? Bom, a Girlene, ela fala maravilhoso, Rômulo, muita força e muita coragem em poder ajudar o Obrigado. próximo no meio desse turbilhão de sentimentos que deve ter sido receber o diagnóstico. A Glória parabeniza também o Rômulo. Seu clique sobre emocional, sobre o seu próprio emocional é brilhante. O Vitor fala para o Marcos que agora a Amazon permite publicação de graça para distribuir pelo Kindle como e-book. Não é tão bom quanto publicar algo físico, mas é uma alternativa, né, para poder ter, então, a produção de um livro aí sem custos. E o Matabe pergunta ao Marcos onde pode encontrar o livro. A Glória respondeu: enviar um e-mail para mgdslme@gmail.com e fale diretamente com o Marcos, ou o site com um link da editora. O Robert parabeniza o Marcos, prazer em ouvi-lo. Dini Ribeiro, Marcos, muito admiração por você e como você enfrenta a doença. A Gal, olha, que prazer te ver aqui. A Gal, ela é do Espírito Santo, tá? Muito bom te ver aqui, Gal. A Gal, ela tem Parkinson e também, nossa, tem uma história de vida fantástica, boa no artesanato, gostei de te ver aqui. Bom, vocês falaram dessa questão de enfrentamento, de ter bom humor. Aí eu queria ouvir de vocês, claro, vai ser uma impressão, né? Mas o que vocês percebem que sejam enfrentamentos comuns às pessoas que têm Parkinson? Enfrentamentos comuns. Quais os desafios comuns que vocês acham que, olha, quem tem Parkinson é comum ter esse tipo de desafio? O que vocês pensam, claro, do ponto de vista de vocês, né? Mas que vocês consideram que é algo que os demais compartilham. E as pessoas que, porventura, têm um Parkinson aqui, pode dizer se concorda ou não no chat, tá? Você me permite, Rômulo, começar? Pode, deve, sabe? Acho que o maior enfrentamento que eu tenho comigo é o de não perder a autonomia. Não perder a autonomia e a independência, que são coisas diferentes, acho que todos sabemos, da nossa capacidade de decidir conscientemente e a nossa capacidade de fazer com segurança, né? Esse é o maior enfrentamento, porque eu sinto, eu tenho, é o que mais me preocupa, como no futuro estarão minhas autonomia e capacidade de cumprir, né, os requisitos cotidianos, enfim. Agora, isso é uma coisa do ponto de vista pessoal. Eu, como pessoa, me preparando para algo, né, é um tipo de enfrentamento. Existem outros níveis de enfrentamento, que é o de buscar, né, melhores condições de atendimento na rede pública, né, buscar melhores condições de observância de determinadas barreiras que nos afligem, não só as pessoas com Parkinson, mas também a todas as pessoas que têm dificuldade de mobilidade. Que, por exemplo, você para subir um ônibus, o degrau de um ônibus, aquilo ali tem uma norma que diz que o degrau não pode ter mais de 40 centímetros em relação ao asfalto, para você poder ter capacidade de alçar seu corpo ali um esforço mínimo. Vai ver quantos ônibus no município do Rio de Janeiro obedecem isso. Então, isso é uma luta, mas é uma luta de muitos, não é só dos que têm Parkinson, né? Então, eu tenho agora, atualmente, escrito muito sobre isso. Eu tenho me debruçado sobre publicações do governo, do Ministério da Saúde, principalmente, que contém um conjunto de requisitos, de políticas, de recomendações e diretrizes
para o nosso atendimento na rede pública, que eu custo acreditar que seja verdade, porque ninguém pratica, né? Só para dar um exemplo muito rápido, existe uma Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde. Quem conhece esse documento aqui, de nós? É a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde. Ninguém conhece. Ninguém conhece. Você vai no posto de saúde e pergunta ao enfermeiro, ao atendente, né? Não sabe o que é. Né? Um dia eu cheguei no posto do INSS e tinha lá um quadro do BSC, Balance Scorecard, deve ter pago uma fortuna para um consultor fazer aquilo. Eu cheguei para a senhora que estava sentada na mesa, ali quase embaixo do cartaz, perguntei, a senhora participou disso daí? Meu filho, não sei o que é isso não, vieram um dia aí, pregaram na parede e está aí. É assim que tratam essas coisas, infelizmente. Então, esse é um enfrentamento que a gente tem que ter, mas que não cabe só a pessoa com Parkinson. Isso tem que ser uma coisa mais organizada, e aí que eu acho que entram em cena as associações de pessoas com Parkinson, as dezenas de instituições que existem pelo país, que poderiam buscar uma forma de aproximação e integração e juntos buscarem formas de enfrentamento dessas questões. Né? Ou seja, isso aí dá para a gente falar umas 10 horas só sobre acolhimento, as barbaridades que a gente vê nos postos de saúde com isso. Né? Mas, enfim, é isso. Bom. Acho que o Vinícius travou ali. Não, mas eu estou aqui... bom. Eu estou no outro... Outra câmera. No outro celular. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Ok. Então, pelo outro computador, vocês conseguem me ouvir, fazer esse contato. Então, viu, Rômulo, qual que é a tua posição sobre isso? O desafio é o seguinte, são 1000 desafios, né? Na minha questão, na minha individualidade, na questão da minha formação, então, eu vejo que o principal desafio, que é comum aos parkinsonianos, e aí eu coloco comum, acho que a toda a sociedade brasileira, mundial, lidar com a questão do seu próprio emocional, do seu autoconhecimento. Porque a limitação vem daí. Você lidar com a limitação é uma coisa que unifica todos os parkinsonianos. Você vê a cada dia alguma coisa sua piorando, isso não é fácil. Como é que você vê se você não conseguir mais pegar um café, cortar um bife, não conseguir fazer a execução que você conseguiu fazer antes. E ainda mais, isso é uma questão mais de micro emocional, né? Você dá com essa limitação. Indo mais, como é que eu posso, dentro da minha limitação, como é que eu posso ter esperança de vida com mais autonomia, com mais independência, e principalmente que tenha vontade de ver hoje no momento, mesmo com a limitação. Então tem muito a ver a questão de você olha, chegou um ponto aqui que o principal desafio é o seguinte, eu saber como que eu vou me dar bem com essa doença, como é que eu vou manter meu corpo mesmo com ela, como é que eu posso sair bem dessa e viver a vida normal como qualquer outra pessoa, inclusive melhor que outras pessoas. Nas minhas lives eu falo sempre o seguinte, conceito de saúde, doença e cura são muitos, a gente tem que tomar conta com esses conceitos, porque você tem a pessoa que tem uma doença cientificamente relatada igual ao Parkinson, mas que às vezes vive muito melhor emocionalmente, afetivamente, socialmente, do que uma pessoa que está hoje sem doença, mas está entregue ao mundo emocional negativo. Então, o principal desafio para mim é lidar com a própria limitação, você saber lidar com o autoconhecimento. E isso é estabelecer como você estabelecer uma nova vida com o Parkinson, você reinventar a sua vida com o Parkinson. Isso é muito complicado, porque você sabe que é uma doença que não tem cura e que ela tem formas de você só ir piorando, mas o pessoal esquece de olhar o lado positivo da doença, que é indicar para você uma nova forma de viver, uma forma de lidar com os seus próprios desafios que você não lidou até hoje. Então, assim, o que eu vejo muito é você, repetindo os desafios, é você ver uma pessoa que, antes do Parkinson, estava tendo uma vida estressante, uma vida com muito abalos, com muito estresse, com muita desconexão com o próprio corpo,
com o emocional abalado, que não sabe lidar com o emocional, e vem o parto. Opa, veio do nada, nada veio do nada. Né? Então, aí é um choque emocional muito forte, que você tem que lidar com ele. Então, essa questão do micro, eu vejo uma coisa muito comum entre as pessoas, você saber lidar com a própria doença, e que tem a ver com você, o autoconhecimento emocional. Ok. Viu, a gente já está, passa rapidíssimo o tempo, né? A gente já está finalizando o nosso tempo, então eu gostaria de pedir para o Marcos, vamos começar aí com o Marcos, quais são as suas palavras aí que você queria deixar para as pessoas e também falar um pouquinho do seu livro, né? A Glória já colocou aqui no chat, quem tiver interesse para poder enviar um e-mail para você ou pelo link da editora fazer o pedido. Então deixa aí para nós a sua mensagem, Marcos. Bom, eu mais uma vez agradeço profundamente essa oportunidade. Me sinto muito à vontade, muito feliz. Isso me traz alegria, né? Compartilhar com esse grupo, né? Estou vendo aqui o Tiago, aqui, bem aqui na minha frente. Né? Estava com saudade dele, faz tempo que eu não vejo o Tiago, né? Então, como é bom a gente sentir isso, né? Como é bom a gente sentir saudade daquela convivência, né? Que a gente abria aquela porta que tinha um cadeado que não fechava nunca, né, professora Vera? E encontrar sorrisos nos esperando, né? É muito bom, eu gosto muito de conviver com vocês. Eu tenho uma profunda gratidão pelo GEDOPA, obviamente por você, professora Vera, seus principais líderes. E gostei da ideia, da experiência, gostei, viu? Se quiser fazer outras vezes, a gente está aí, não tem problema nenhum. Agradecer ao Rômulo, é uma pessoa incrível, parabéns, Rômulo, pelas suas ideias, pelo seu entendimento e postura em relação a essas questões. E é isso, agradecer ao Eduardo, que está aqui, veio do nosso grupo lá do SARA, agradecer uma pessoa do Tocantins. Eu trabalhei no Tocantins muitos anos e me considero um tocantinense, a Dini. Um beijo para você, Dini. Eu sei que você está aí mandando umas mensagens. A Michele, já falei com ela. E é isso, gente. Muito obrigado de coração. Foi uma experiência muito bacana. Gostaria de repeti-la outras vezes. Ok. O Matatab, São Jaime Luiz, canal do Luiz Luiz, está pedindo aqui os seus endereços, Marcos. Aí eu vou pedir para Glória disponibilizar aí as redes sociais do Marcos, tá? Rômulo, deixa para a gente então sua mensagem. O Rômulo também já está deixando ali no chat os contatos das redes sociais dele, tá? YouTube, Instagram. Bom, mensagem é o seguinte, eu vejo cada dia que eu entro na internet, concretizar um sonho que eu tive lá em 2018, 2017, quando eu comecei a colocar mensagens que trariam alguma informação, não só positiva, mas informações que mexessem com as pessoas, de forma a buscar um mundo melhor. E isso aqui já é mais uma dessas reuniões que aqui tem pessoas de altíssima qualidade, não tratar a doença como uma coisa assim, só da questão da leviana, uma doença que não é por lado só da questão da você ser só piedade, ter piedade para quem tem doença, não é isso. Eu vejo, eu fico muito feliz de saber que o meu projeto, Gladiadoramente, começou em 2019, está tendo frutos agora, muita gente me liga, ajuda muita gente na internet, converso com muitas pessoas. Estou lançando o primeiro curso agora, a primeira turma do Reinvente Sua Vida Após o Parto, que é passar para as pessoas práticas concretas e positivas, baseadas em coisa científica, para melhorar com o parto, coisa que eu já faço. Eu quero passar de uma forma que seja adequada para cada uma dessas pessoas da minha primeira turma. Eu fico muito emocionado toda vez que eu falo na internet, porque isso aqui eu fico vendo tanto que a gente pode mexer com a sociedade que a gente não sabe o poder que a gente tem. E eu queria deixar só uma frase de muita inspiração do Theodore Roosevelt, que fala o seguinte, que a maneira mais eficaz de transformar a sua vida não é pedir demissão do emprego, não é mudar para o paraíso, é fazer o que você pode, o que você tem, aonde você está. Isso eu parto em qualquer lugar do mundo. Essa é a mensagem de todo mundo.
E fico muito feliz, eu agradeço, estou aqui à disposição de vocês, do GEDOPA. Se quiser colocar como projeto de pesquisa, qualquer coisa de psicologia no Parkinson, estou aqui à disposição de vocês. Nossa, eu quero agradecer muito ao Marcos, ao Rômulo, pela disponibilidade, pela gentileza de vocês, assim, abrirem a vida de vocês para nós. Com certeza vocês são inspiração para muitas pessoas, quer sejam para pessoas que têm Parkinson, quer seja para profissionais da saúde. Eu respeito e admiro muito vocês dois. Dizer que eu sou muito grato por esse momento, porque se nós somos profissionais da saúde, é porque nós queremos ajudar. E ter vocês como pessoas ativas, que são conscientes e que também fazem esse trabalho voluntário de conscientização sobre a doença de Parkinson, isso é muito importante, porque a nossa sociedade ela precisa ser educada. E educação em saúde não é só por parte de profissionais, mas também é cada um, dentro do seu saber, dentro do seu conhecimento, ser multiplicador de ação. Então, dizer que eu sou muito grato, em nome do GEDOPA, a vocês compartilharem esse saber, esse conhecimento e a história de vida de vocês, né? Nossa, gente, para mim hoje vai ser assim uma noite que eu vou dormir assim muito feliz, porque foi para mim, eu estou em êxtase, tá? De tanta riqueza de história de vida que vocês trouxeram para gente. Bom, aos demais, gente, eu quero agradecer muito. Eu sei que tem pessoas do Pará, pessoas do Rio Grande do Sul, então nós conseguimos de alguma maneira aí mobilizar o país, né? Isso eu fico muito feliz. Quem tiver interesse em seguir as ações do GEDOPA, pelo Facebook é @GEDOPA Brasil, no Instagram é gedopa.ufrj, e nós temos o site www.gedopa.com.br. Quero agradecer demais a presença de cada um de vocês, desejar uma boa noite e um excelente final de semana. Tudo de bom para vocês. Ô, Clinton, tem uma sugestão para a Glória que eu estou lendo aqui. Palmas para você, viu? Imagina. Não. Ao GEDOPA. Palmas para o GEDOPA. Com certeza. Boa noite, gente. Tudo de bom. Você é o nosso mentor. Sim. Um beijo, gente. Boa noite. Beijo, boa noite. Tchau, boa noite. Boa Obrigada, noite. Obrigado, Rômulo. Prazer em conhecê-lo, viu? Um grande abraço. Prazer, mais. Vamos trocar figurinha depois. Depois a gente troca as figurinhas, sim, com certeza. Vou te chamar depois. Um abraço. Prazer, Rômulo. Prazer. Pode me chamar para as reuniões que eu estou à disposição de vocês. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite, gente. Boa noite.